Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje, se você não é inscrito no canal Cristão com Atitude, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se este vídeo que você vai ver agora, se ele tocar no seu coração, compartilhe com pessoas. Vamos anunciando Jesus até que ele volte, vamos dizer a este mundo que sim, existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano em tudo que faz, mas também que Ele é amor, que Ele enviou seu Filho para morrer, para que nós pudéssemos, através do sacrifício de Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador em nossa vida, nós podemos chegarmos a Deus e estarmos na sua presença, só por Jesus. Isso é maravilhoso. Bem, o que eu quero meditar com vocês está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 36, que nos diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida ficava distante uns 16 quilômetros da onde eles estavam. Enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos, as viúvas, e a apresentou viva. A notícia espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Que linda passagem, né? Eu fico pensando sobre Dorcas, né? Veja, antigamente, no contexto desta época aqui que foi escrito, que aconteceu esse fato com Dorcas, uma viúva era considerada viúva quando ela tinha 60 anos para cima e que ela não tinha nenhum filho que pudesse cuidar dela. Muito bem, então essas viúvas, elas eram pessoas desamparadas, né? Se não fosse a comunidade cristã que elas estavam inseridas, muitas delas iam ficar desamparadas. Então ser viúva naquela época, além da perda do seu cônjuge, também perdia-se a segurança, porque se vivia da terra, né? Do plantar, cultivar, da criação de gados. Então você veja aí que Dorcas, ela cuidava, ela ajudava as pessoas. O texto nos diz que ela cuidava dos necessitados, ela ajudava, ela fazia o bem para as pessoas. Era uma pessoa que realmente o amor de Cristo entrou no coração dela e realmente era uma cristã verdadeira, porque nós não somos salvos pelas obras. Se alguém tentar ser salvo, se purificar por causa das suas obras, dos seus sacrifícios, é tolo. Porque o que poderia dar ao homem resgate da sua alma? A palavra de Deus diz que se esgotaria todos os recursos. Porque o valor de uma alma é o valor do sangue do próprio Deus derramado na cruz. Porque Jesus, sendo ele Deus, esvaziou-se da sua glória e veio morrer. Por um homem entrou o pecado e por um homem perfeito houve então o pagamento, o resgate da alma de todos os outros homens através daquele único, perfeito sacrifício. Mas Jesus não ficou morto, nós sabemos, ele ressuscitou o 3º dia, está à direita de Deus Pai, intercede por nós.
Então, o que nós podemos fazer se o próprio Deus nos resgatou? Então, não é pelas obras, mas sim, quando nós temos a Deus na nossa vida, no que verdadeiramente nós recebemos esse Jesus tão maravilhoso, tão generoso, tão bondoso. Então, nós refletimos a vida de Cristo em nós, porque Ele habita em nós e o Espírito Santo também. E então, nós refletimos essa nova vida, nossa nova natureza. E qual é? De filhos amados, filhas amadas de Deus. Dorcas, ela era uma cristã que não era cristã por religiosidade, a religiosidade mata. Sabe, você vai, segue regras, porque assim tem que ser. Não. É como Jesus disse, quando nós permitimos Jesus estar na nossa vida, rios de água vivas fluirão do nosso ventre. Nós seremos assim, inundados do amor dele, da presença dele, do Espírito Santo, nosso doce consolador. Então nós refletimos a natureza de Cristo que habita em nós. Por isso que fala crucificai a carne e as suas concupiscências. Jesus diz que quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Tome a sua cruz. Qual que é a cruz? É assim, de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e permitir que Ele faça morada em nós. Então, a personalidade de Jesus, a maneira de Jesus, nós vamos sendo parecidos com Ele. A palavra do Senhor, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos confronta. Então, nós vamos lendo a palavra, orando, vivendo uma vida em que Cristo seja Senhor. E aí nós refletimos Jesus na vida. Deus é amor, Deus é a luz, nele não é trevas. Ele disse, não que ninguém diga, sou tentado por Deus, porque a Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta. Mas os nossos próprios pecados e concupiscências é que nos fazem, muitas vezes, nos colocar em posição de embaraço, né? Mas então, nós vemos aí Dorcas, uma verdadeira cristã. Ela fazia o bem, ela ajudava aquela comunidade onde ela estava, ela ajudava os necessitados, ela tinha compaixão das viúvas e ela fazia as vestes, roupas, vestidos para as viúvas, e não eram poucas não, porque diz que o quarto ficou cheio de viúvas chorando e mostrando os vestidos. E olha, eu vejo assim, é o meu jeito de ver, que não eram os tecidos, a roupa que elas sentiriam falta, mas é desse aconchego, de saber que cada uma delas via em Dorcas uma filha, alguém que as abraçou, alguém que as consolou, alguém que as viu quando ninguém via. Então esse fazer e fabricar as roupas, Dorcas fazia as roupas, não é como hoje em dia, nós temos as máquinas industriais, nós temos as máquinas caseiras, né, domésticas, mas que elas são eficientes. Nós colocamos a tomada, pronto, passamos a linha e tá lá e você só vai ali tranquilamente. Não. Os tecidos antigamente eram tecidos muito caros, era raro alguém ter uma roupa nova, ainda mais uma viúva desamparada, que era assim que era, né? Bom, e ela teve esse cuidado. Ela podia estar fazendo outra coisa na vida, mas o tempo que ela tinha, ela se dedicava a doar esse tempo para trazer conforto para alguém. Não é a roupa, não é isso, mas é a delicadeza, o cuidado, o amor. Saber que alguém se preocupa com você, que alguém pensa em você. Então, a comunidade ali, cristã, pode ver, foram pedindo para ir buscar Pedro, porque eles viam quanto Dorcas era querida e quanto ela fazia diferença. Então, quando o apóstolo Pedro chega ali, que vê toda aquela situação, pede para todos saírem, fica ali no quarto e pronto. E ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que traga Dorcas de volta à vida. E ela voltou à vida. E essa notícia se espalhou pela cidade e muitos aceitaram a Cristo como Salvador. Creram no Senhor, porque então ela era conhecida.
Dorcas era conhecida não só na comunidade cristã, mas pela sua bondade, pela sua característica. Eu vejo em Dorcas assim, aquela pessoa que sabe que alguém está precisando de um auxílio, ela vai e ajuda, porque ela está cheia do amor de Deus, e esse amor a constrange. E não é nenhum peso, é uma alegria de poder, quando você compartilha o amor que você tem com alguém, e esse amor traz conforto, traz aquele momento de alegria, não tem nada que se compare a um sorriso, não tem nada que se compare a você abraçar as pessoas, sabe? Acolher. Então isso faz parte do cristão. Cristão, como diz, como é no o meu canal, cristão com atitude. Cristão tem que ter atitude, né? Mas atitude de Cristo. Porque nós vemos Jesus. Hoje se fala tanto de inclusão e luta tanto, tem briga, tem até morte em nome da inclusão. Mas Jesus não, Jesus foi incluindo sem precisar ficar, sabe? Ele simplesmente fazia. Ele via uma mulher ali, ele sabia de que uma comunidade havia uma mulher necessitando, como uma mulher samaritana. Ele sentou ao poço esperar por ela. Ele abraçava leproso. Ele dava vista ao cego, ele multiplicou pães e peixes para que a população pudesse comer. Foram 5.000, só homens, fora as mulheres e crianças. Então imagine, onde Jesus passava, ele tinha inclusão. As crianças eram recebidas por ele. Hoje em dia pode parecer natural, mas naquela época a criança não chegava perto de um rabi. Não, nem também estava ali, não. Mulheres não podiam falar em público, muito menos um homem ficar conversando com uma mulher em público, e há mais um doutor da lei, de jeito nenhum. Mas olha, ele foi incluindo, ele incluía pessoas, ele incluía todas as pessoas, e assim é o cristão. Cristão com atitude de cristão mesmo, ele é assim, ele se comove com o sofrer alheio, ele quer abraçar a todos. Por que nós falamos de Jesus às pessoas? Porque esse Jesus é maravilhoso, ele transformou a nossa vida. Ele preencheu o vazio que havia em nós, e nos momentos mais difíceis nós sentimos a boa e preciosa presença dele, nos dando força para viver. E é isso que nós desejamos para todos. Uma vida nova, vida com Deus, em que Jesus se faça presente, atuante. E aí pode vir as intempéries da vida, mas você vai estar seguro em Jesus. E aqui a vida abundante, paz transbordante, mas não é só isso, a vida é eterna. Só vai, o Senhor falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por Ele, tem que passar por Jesus, tem que aceitar ao Senhor Jesus o sacrifício dele na cruz. Então por isso que nós falamos de Jesus, porque Ele é o tesouro mais precioso, Ele é o bem mais precioso que alguém pode ter. E aí a Dorcas, veja bem, quando ela volta à vida, a alegria naquela comunidade, as pessoas creram no Senhor Jesus, sabe? Foi maravilhoso, eu vejo a festa que houve na volta da Dorcas à vida. E que maravilha, que o Senhor sim ouviu a oração de Pedro e atendeu, porque Dorcas fazia a diferença. Porque sem ela, aquela comunidade cristã ia ficar triste. Ela faria falta aquela comunidade cristã. Então alguém pode dizer, não, mas é porque ressuscitou, depois todo mundo ia conhecer. Não é somente isso. Porque o Senhor Jesus ressuscitou mortos quando esteve em nosso meio. E podia fazê-lo com outras pessoas através dos discípulos. Mas Dorcas era uma pessoa que ela foi digna de voltar à vida para continuar fazendo bem. Que maravilha você alcançar na vida que Deus diga, não, você pode voltar a viver porque você está fazendo bem, você está fazendo a diferença, você está abraçando aqueles que às vezes são desprezados da comunidade. É isso que você está abraçando, que você está cuidando. Você é uma serva valorosa e você é um servo valoroso. E aí? Vamos fazer a diferença?
Vamos ser docas para alguém? Porque é tudo que Deus quer de nós. Que nós façamos o bem, que nós estendamos a mão. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar, mas você tem uma palavra, amiga, você tem uma oração, você tem um bom dia regado de amor. Ah, são pequenos gestos, mas que faz toda a diferença, ainda mais neste mundo que nós estamos vivendo, tão conturbado, tão cheio de insegurança, como nós às vezes precisamos de alguém, de uma docas na nossa vida. Então esse é o relato de hoje, que sempre me emociona. Uma pessoa que o Senhor trouxe à vida através da oração do servo dele, porque ela se achou digna, porque ela estava fazendo a diferença. Ela estava fazendo o que Jesus pediu-nos para fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque assim nós nos afastamos do mal, porque quanto mais o amamos, mais nos aproximamos dele, e mais então ficamos blindados das ações do mal contra a nossa vida, mais ficamos fortalecidos para resistir ao diabo, para ele fugir de nós. E mais estamos seguros da nossa vida eterna. E amar ao próximo como a ti mesmo. Olhar para a gente. O que a gente gostaria de que os outros fizessem? Nós fazemos para os outros. Ah, mas tem pessoas que são complicadas. Elas estão passando um momento difícil. Então, elas reverberam aquilo que está no seu interior. Então, o que nós devemos fazer? Orar. Ter pensamentos bons. Para que todo o nosso pensamento bom possa refletir em algo bom para aquela pessoa, que ela, né? E assim a gente vai vivendo. Mas nunca revidar o mal com o mal. Vamos ser docas. Porque ela era conhecida no céu. E Pedro andou 16 quilômetros e foi lá. E quando viu o cenário, ele se comoveu. Orou por ela e o Senhor restituiu-lhe a vida. Então, vamos ser docas. Vale a pena ser docas. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um, que nós sejamos como docas mesmo. Que nós façamos a diferença na terra. Que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir seja o mesmo de Cristo Jesus. Que o amor ágape esteja enraizado no nosso coração. Que nós possamos refletir Jesus em cada gesto nosso, um olhar, uma palavra. E quando vier alguém, Senhor, vier assim com rispidez, que a gente lembre sempre de que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, Paizinho, ele disse assim: perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ou seja, lá na cruz do Calvário intercedeu por toda a humanidade, pedindo que tu, Paizinho, os perdoasse, porque não sabiam o que fazem. E realmente, às vezes as pessoas são brutas, às vezes elas são até cruéis, mas porque elas não sabem o que fazem. Se elas soubessem o que acontece cada vez que um gesto mal é realizado, cada vez que não há liberação de perdão, meu Deus, tem compaixão de nós e que nós possamos refletir a luz do Teu Filho em nossa vida e que nós sejamos docas em toda a nossa maneira de ser, que nós reflitamos ao Teu Filho e o sacrifício lindo que Ele fez por nós, que não há ouro, não há prata, não há nada que possa comparar e comprar este amor. O Senhor não falha. Paizinho, seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém.